Nós vamos ficar em pé e nós vamos abrir a Bíblia em Marcos, capítulo 7. É um texto bastante comprido, nós vamos falar sobre o capítulo inteiro, mas nós vamos ler primeiramente até o versículo 23. Marcos, capítulo 7, nós vamos ler do 1 até o 23. A palavra de Deus diz assim, Marcos 7, do 1 ao 23. Certo dia, alguns fariseus e mestres da lei chegaram de Jerusalém para ver Jesus. Observaram que alguns de seus discípulos comiam sua refeição com as mãos impuras, ou seja, sem lavá-las, pois todos os judeus, sobretudo os fariseus, não comem sem antes lavar cuidadosamente as mãos, como exige a tradição dos líderes religiosos. Quando chegam do mercado, não comem coisa alguma sem antes mergulharem as mãos em água. Essa é apenas uma das tradições às quais eles se apegam, como a lavagem de copo, de jarras e panelas. Então os fariseus e mestres da lei lhe perguntaram, por que os seus discípulos não seguem a tradição dos líderes religiosos? Eles comem sem antes realizar a cerimônia de lavar as mãos. Jesus respondeu, hipócritas! Isaías tinha razão quando profetizou a seu respeito, pois escreveu, esse povo me honra com lábios, mas o coração está longe de mim. Sua adoração é uma farsa, pois ensinam doutrinas humanas como se fossem mandamentos de Deus. Vocês desprezam a lei de Deus e a substituem por sua própria tradição. Disse ainda, vocês se esquivam com a habilidade da lei de Deus para se apegar à sua própria tradição. Por exemplo, Moisés deu essa lei, honra seu pai e sua mãe, e quem insultar seu pai ou sua mãe será executado. Vocês, porém, ensinam que alguém pode dizer a seus pais, não posso ajudá-los, jurei em entregar como oferta a Deus aquilo que eu teria dado a vocês. Com isso, desobrigam as pessoas de cuidarem dos pais, anulando a palavra de Deus, a fim de transmitir sua própria tradição. E esse é apenas um exemplo entre muitos outros. Jesus chamou a multidão para perto de si e disse, ouçam todos vocês e procurem entender. Não é o que entra no corpo que os contamina. Vocês se contaminam com o que sai do coração. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. Então Jesus entrou numa casa para se afastar da multidão. E seus discípulos lhe perguntaram o que ele queria dizer com a parábola que havia acabado de contar. Vocês também ainda não entendem? Perguntou. Não percebem que a comida entra no corpo, não pode contaminá-los? O alimento não vai para o coração, ele vai apenas para o estômago e vai parar no esgoto. Ao dizer isso, declarou que todo tipo de comida é aceitável. Em seguida, acrescentou, aquilo que vem de dentro é o que nos contamina, pois de dentro do coração da pessoa vêm os maus pensamentos, imoralidade sexual, roubo, homicídio, adultério, cobiça, perversidade, engano, paixões carnais, inveja, calúnias, orgulho, insensatez. Todas essas coisas desprezíveis vêm de dentro. São elas que os contaminam. Vamos orar? Santo Deus, nós clamamos agora que o Senhor venha aplicar a Tua palavra que foi lida aos nossos corações. Ó Deus, que o Senhor possa usar esse momento para mudar as nossas vidas de uma vez por todas naquelas coisas que nós tanto nos afligimos e venha trazer à nossa mente outras coisas que nós temos que mudar, que nós nunca prestamos atenção. Venha, Senhor, trazer o Evangelho de salvação para nós que já entendemos parte ou um pouco do Evangelho, ou para aqueles também que ainda não entenderam em nada do Evangelho. Que o Senhor possa mudar o coração de todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Certa vez um pastor que eu admiro muito foi a uma delegacia para visitar um membro da igreja que havia sido preso. Quando ele chegou, o delegado já começou a caçoar, brincar com ele. Muito bem, pastor, um membro da sua igreja aqui na cadeia agora, né? O que o senhor me diz agora?
E o pastor perguntou para ele, quantos católicos, quantos espíritas, quantos de religiões afro, quantos ateus estão presos hoje também? A resposta ele já imaginava qual era. O delegado falou que basicamente a maioria deles eram de outras religiões. Tinha um evangélico lá dentro. E aí o pastor continuou, então eu quero concluir duas coisas. Pregou para ele, para o delegado. Primeira coisa, que pela sua própria métrica, pela forma como você está medindo, o evangélico, ou viver como evangélico, produz mais benefício para a sociedade do que outras religiões. Mas segundo local, o evangelho não é uma proficiência de ética e moral para nenhum de nós. O evangelho é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. E ele vai transformando a gente cada vez mais parecido a Cristo Jesus. Então o evangelho não é uma proficiência de ética e moral. Essa pessoa que está aí dentro na cadeia, ele é um membro da minha igreja, que está ainda em transformação. Ele não recebeu, ao se batizar, um certificado de que ele nunca mais vai errar. Ele recebeu na vida dele uma comprovação, se é que ele realmente é crente em Cristo Jesus, que ele vai ser transformado, não importa quantas vezes ele caia, não importa quanta maldade ainda esteja no coração dele, mas ele vai caminhar sendo transformado até que um dia ele seja a imagem de Cristo Jesus. Parece que o nosso problema em enxergar o Evangelho é ou nós enxergamos ele num extremo ou nós enxergamos ele no outro extremo. Ou nós não conseguimos nos encaixar com o que a palavra de Deus fala, então não nos afastamos completamente, ou nós achamos que conseguimos nos encaixar e viramos santarrões. E aí quando nós olhamos para esse texto, um grupo de santarrões chegam diante de Cristo. Eles eram chamados, no texto bíblico, de fariseus. Veja, fariseu não era necessariamente uma palavra feia para chamar alguém, não era um palavrão. Fariseu era uma seita, era um grupo religioso dentro do judaísmo que buscava ser bíblico, que buscava viver a palavra de Deus com intensidade. Eles não eram necessariamente um xingamento chamar alguém de fariseu. Mas nesse caso, na caminhada que Jesus vai fazendo ali em Israel, quando ele olha para um fariseu, muito parecido provavelmente com você e comigo, pessoas que iam na sinagoga, que era hoje, muito similar ao que é a igreja hoje, ele olha para eles, nas críticas que eles estão fazendo, e fala, vocês são hipócritas. E ele fala, já começa a sua palavra citando duas incoerências na fé, ou na religiosidade daquelas pessoas. A primeira incoerência é que eles honravam a Deus com os lábios, mas o coração deles estava longe de Deus. Por fora, bela viola, mas por dentro, pão bolorento. É assim que fala o ditado aqui em Goiás. Então, quando o primeiro erro deles, na verdade, não era só deles. Já na história, na antiguidade de Israel, Isaías já havia falado a mesma coisa. Eles honram com o lábio, mas o coração está distante de Deus. A segunda incoerência deles é que eles ensinavam doutrinas humanas como se fosse a palavra de Deus. Mesmo buscando serem sérios diante de Deus, que era o que os fariseus tentavam ser, eles acabavam concluindo, com a seriedade deles, outras coisas diferentes da palavra de Deus. E entregavam isso não só para eles mesmos, mas entregavam isso como pregação. É assim que Deus quer que vocês vivem. E que criaram 613 leis diferentes do Antigo Testamento para tentar coordenar a vida deles. Isso acontece em todas as religiões, em todos os cantos. Quando nós vamos para a China, o confucionismo, que é admirado em muitos sentidos por várias pessoas, ele é um conjunto de regras que estabelece da hora que a pessoa acorda, a hora que ela vai dormir, o que ela tem que fazer. Não importa a função que ela tenha na família ou na sociedade, o confucionismo descreve cada detalhe como ela tem que se comportar, o que ela tem que falar, como colocar os móveis dentro de casa, como construir a casa, como se comportar dentro das profissões. Então veja, o que eles tentam fazer aqui é muito similar ao que outras religiões fizeram. Eles tentam ditar, selecionar, colocar regras para cada área da vida. E eles fazem isso achando que estão pregando o Evangelho. E Jesus fala, isso é uma incoerência.
Isso não tem nada a ver. Veja, hoje, de uma forma às vezes muito estranha, dois grupos que são antagônicos, que são diferentes um para o outro, muitas vezes pregam a mesma mensagem dentro das igrejas. Um grupo é o grupo que se baseia na experiência, se baseia no sobrenatural para dizer o que é a fé evangélica. Então eles se baseiam no que profetas dizem, eles se baseiam em experiências sobrenaturais, eles criam todo um conjunto de regras, de comportamentos, de descrições da fé que está aqui, na experiência deles, não na palavra de Deus. Um outro grupo do lado de cá que é antagônico àquele grupo, mas de forma muito estranha, muitas vezes, chega às mesmas conclusões, é o grupo dos liberais. É o grupo que acredita que são o seu pensamento, a sua formulação racional, que vai construir o que é fé, o que é religião, o que é espiritualidade. Eles também não olham para a palavra de Deus. A palavra de Deus também não é a razão da fé deles, não é a única forma de interpretar a regra e a conduta deles. A conduta deles é o pensamento deles, a lógica, a razão, a construção filosófica. Veja, esses dois grupos antagônicos acabam construindo dentro da história da igreja, da realidade das igrejas, uma mesma lógica. Não vamos olhar para a palavra de Deus. Isso que é o legalismo. O legalismo não é estudar a palavra de Deus e expô-la. Não é estudar a palavra de Deus e buscar vivê-la. O legalismo é quando nós estabelecemos outra coisa como palavra de Deus, sejam as nossas experiências, por mais sobrenaturais que sejam, seja a nossa lógica, por mais robusta que seja. Quer dizer, quando nós estabelecemos outra coisa como mais importante que a palavra de Deus, nós nos assimilamos aos legalistas, aos fariseus, aos saduceus, aos homens religiosos que não entendiam nada do Evangelho no primeiro século. Então, quando nós vemos isso, esse texto está lidando, como várias outras vezes, com três públicos diferentes. Três públicos estão conversando com Cristo sobre essas incoerências. O primeiro público são os fariseus, os religiosos, os que achavam que já tinham acesso à verdade da palavra de Deus. E aí criam para si uma outra verdade. Um segundo público é a multidão, que talvez está em volta de Cristo, tentando interpretar quando é que eles vão bater palmas para Cristo e quando é que eles vão tacar pedra em Cristo. Eles estão talvez tentando interpretar qual que é a verdade que eles vão acreditar. É a dos fariseus ou é a que eles estão ouvindo agora? Quer dizer, eles estão tentando interpretar de que lado que eles vão ficar. A multidão. Eles ainda não seguem a Cristo Jesus. E aí tem um terceiro grupo. É o grupo dos discípulos. Aqueles que já entenderam o Evangelho, talvez não completamente, talvez não em todas as suas implicações, mas eles já entregaram a vida deles para aquilo dali. Eles já rejeitaram a fé que é baseada em experiência e a fé que é baseada na lógica, simplesmente. Eles já entregaram que a fé deles agora é baseada nas palavras de Jesus de Nazaré e vão andar atrás dele. Então, há três grupos. Que grupo que você faz parte? Que grupo que você quer fazer parte? Aqueles que rejeitaram a Cristo, aqueles que ficam tentando entender a cada momento se batem palma ou se tacam pedra em Cristo, ou aquele que segue a Cristo Jesus, mesmo que perca tudo mais? Qual grupo que você faz parte? Nesse texto, nós vemos que o que mais importa no reino de Deus é a qualidade do nosso coração. O que mais importa no reino de Deus é a qualidade do nosso coração, daquilo que Deus fez em nós. Eu queria falar sobre isso, três verdades, três princípios. Primeiro princípio, que aquilo que é interno às nossas vidas sempre tem uma suprema importância em relação àquilo que é externo nas nossas vidas. Veja, aquilo que está lá dentro, que foi feito em nossos corações ou que não foi feito, é muito mais importante do que aquilo que apresenta-se fora nas nossas vidas através da exterioridade do nosso comportamento, daquilo que as pessoas podem ver ou daquilo que a gente mesmo consegue ver no espelho. Então, aquilo que está lá dentro é sempre mais importante. Vocês me honram com lábios, mas o coração de vocês está longe.
Talvez ele pudesse falar para os discípulos, para aqueles que realmente já abandonaram tudo e seguiram a Cristo, poderia falar para eles que mesmo quando vocês não estão totalmente preparados para se comportarem da forma como deveria, no coração de vocês já foi feito uma verdadeira transformação e vocês já são verdadeiros adoradores. Veja, ele está lidando com esses dois grupos. Um grupo que tem no exterior um comportamento talvez politicamente correto, religiosamente aceitável, mas no coração estão longe de Deus. E um outro grupo que talvez ainda não se adequaram, estão tentando entender como se tem que se comportar. Os discípulos vão na caminhada amadurecendo, e só depois da ressurreição, só depois que o Espírito vem dentro deles, é que eles entendem plenamente o que eles têm que ser. E mesmo assim na caminhada, eles vão cada vez mais amadurecendo. E veja só então, a exterioridade da imaturidade dos discípulos não significa que dentro do coração deles não houve uma verdadeira mudança, uma transformação verdadeira. E o contrário também é verdadeira. A robustez e a sofisticação religiosa dos fariseus não significava que de fato eles conheciam a Deus. Um texto mostra para nós, em primeiro lugar, que aquilo que está dentro dos nossos corações é muito mais importante, exageradamente mais importante, do que o que nós vemos do lado de fora. Veja, quando nós olhamos na sequência, nós vemos a história da mulher Ciro-Fenícia. Ela é uma mulher grega que mora no norte de Israel, está na região ali da Samaria, provavelmente, ou mais para cima ainda, na região de Tiro e Sidom, não fazia parte do povo de Deus, e a filha dela está endemoniada. Ela ouve que Jesus chegou até ali, nós não lemos essa parte, é na sequência, ela ouve que Jesus está ali e vai até Jesus. E no texto é dito para nós que Jesus fala, eu não posso tirar o pão que é das crianças e dar para os cachorros, isso seria uma incoerência. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo, o meu alvo primeiro é o povo de Israel, mas eu não posso tirar esse meu alvo e mudar agora o alvo. Isso é o que ele está dizendo. Mas de fato, nas entrelinhas, o que Jesus está fazendo é provocando ela e todos os que estão assistindo, provocando ela para mostrar se o que tem dentro do coração dela é fé de verdade. Se o que tem dentro do coração dela não é uma magia, não é uma manipulação, não é uma forma de ganhar mais um benefício de outra religião. E o que Jesus vê no coração dela, na resposta dela, que é assim, sim, Senhor, é verdade. No versículo 28, disse a mulher, no entanto, até os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas dos pratos dos filhos. Enfim, o que ela está dizendo para Cristo? Eu entendo que existe uma lógica na sua missão. Eu entendo que existe uma lógica na forma como o Senhor está pregando o Evangelho. Mas eu tenho fé em Ti. Eu sei quem o Senhor é. E Jesus, lá em Mateus, num texto correlato a esse, ele complementa, lá Mateus acrescenta algo que Marcos não coloca aqui. Jesus fala lá em Mateus que ele olha para ela e fala, não tem uma fé grande no seu coração. Uma fé pequena já é fé de verdade, conforme a palavra de Deus. Mas há uma fé robusta no coração dessa mulher que nem fazia parte do povo de Deus. Veja, o que Jesus olha para ela não é a exterioridade do ato dela de buscar algum benefício naquela ação que Jesus está fazendo. O que Jesus olha nela é o que está fundo no coração dela. O que Jesus olha para a gente não é a exterioridade da nossa busca religiosa, não é isso. Se é isso que nós queremos impressionar a nós mesmos e aos outros, nós vamos fracassar. Se não agora, lá no futuro. Embora seja muito melhor a gente entender que a nossa religiosidade já é um fracasso agora. Porque quem sabe isso possa tirar a gente de dentro do casulo e falar, Senhor, me ajuda na minha falta de fé, que é o que acontece com outras pessoas no Evangelho, que acontece com tantos crentes e santos na história, que chegam diante de Deus e falam, Senhor, me ajuda na minha falta de fé. É melhor que a gente reconheça que os nossos esforços mais robustos, mais sofisticados, são trapos de imundícia diante de Deus. Só Ele pode entrar em nossos corações e fazer algo verdadeiro. E é esse algo verdadeiro que Ele está em busca dentro de nós.
Ele não está em busca da nossa aparência. Ele não está em busca do nosso esforço de sair de manhã no domingo e vir para a igreja. Ele não está em busca da nossa entrega financeira e darmos mais dinheiro na igreja ou para a obra ou para missões. Ele está em busca, finalmente, de coisas que estão feitas, ou que deveriam estar feitas já, serem feitas já nos nossos corações. Então, há no seu coração uma experiência viva e verdadeira com Jesus? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que fazer. Quando nós olhamos para eles, veja, no versículo, quando Jesus fala, o texto de Isaías, ele fala que vocês honram com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. A expressão em grego não é só que o coração está longe, mas que eles fazem um esforço para manter o coração longe. Quer dizer, não é só lá no Antigo Testamento, Isaías falando, e agora aqui, Jesus citando Isaías, que o coração deles não foi tocado pela graça, que eles ainda não ouviram o Evangelho, mas é que eles estão se mantendo separados, eles estão rejeitando, eles estão mantendo a caminhada deles uma distância segura de Cristo Jesus, para que isso não faça uma mudança verdadeira na vida deles. Quando nós olhamos o Antigo Testamento, Salmo capítulo 1, o salmista fala que bem-aventurado é aquele que lê, que medita, que gasta tempo na palavra de Deus. O verbo ali, ele é perfeito, é um tempo verbal no hebraico, que ele significa que tem uma ação inteira, completa, realizada. E ele está dizendo o seguinte, que a lei de Deus, a palavra de Deus é que forma a personalidade, os sentimentos, as decisões. Ele gasta tempo suficientemente diante de Deus para que isso forme ele. Mas o outro, que senta na roda dos escarnecedores, que anda com os zombadores, que fica com os pecadores, aí o tempo ali verbal, está que essa pessoa fica andando na caminhada dela o tempo todo, se alimentando naquele local. Então o que alimenta o coração dela vai ser a caminhada com essas pessoas. Mas ali há uma esperança naquele texto para nós. A esperança é que o tempo verbal ali, essas pessoas que ele não assenta com os escarnecedores, ele não anda com os zombadores, ele não gasta tempo com os pecadores, o tempo verbal lá é no imperfeito. Ou seja, é uma ação que não é completa ainda. Ela vai se completar se você continuar ali, mas ela não é completa ainda. O que ele está dizendo lá no Salmo 1? Que mesmo que a gente caminhe pelo mundo aí, nos nossos trabalhos, nas nossas tarefas na sociedade, mesmo que a gente caminhe pela vida e a gente seja impactado pela Netflix, pela Globo, pelas mídias, pelos relacionamentos que temos, mesmo que a gente não possa sair desse mundo, porque nós aqui estamos nesse mundo agora, nesse momento da história, se aonde nós gastamos mais tempo e tempo de qualidade para nos formar é a palavra de Deus, não há problema, porque essas influências não vão formar a gente. Quer dizer, o que ele está dizendo é que a influência da palavra de Deus vai nos fazer nos afastar de determinadas coisas, mas mesmo que em alguns momentos a gente não consiga se afastar de determinadas pessoas, situações e momentos, a palavra de Deus sendo a nossa formadora, ela estabelece maneiras de nós criticarmos, separarmos, avaliarmos aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus, aquilo que edifica daquilo que não edifica. Então se cria na vida dessa pessoa uma lógica de que aquilo que é interno é muito mais importante do que aquilo que é externo. Então, anda com Jesus no primeiro século. Se você olha à distância, Jesus tem a mesma roupa, o mesmo cheiro, a mesma atitude, o mesmo comportamento diante da vida do que a maioria dos líderes religiosos, das pessoas que estão ali. Jesus é uma pessoa absolutamente comum. Não há nada nele, na aparência física dele externa, que chama a atenção de ninguém. Jesus é diferente quando o coração dele se mostra a partir das suas ações, atitudes, das suas palavras. E aí vem o segundo princípio que a gente vai ver, que aquilo que é externo costuma mostrar para nós aquilo que está interno. Veja, aquilo que é interno, a mudança que aconteceu nos nossos corações, costuma ser evidenciada para os outros a partir do nosso comportamento, da nossa fala, das reações das pessoas à nossa vida.
Se na nossa vida, quando nós nos relacionamos com as pessoas se afastam cada vez mais de coisas bonitas, se afastam da gente, se afastam da verdade do Evangelho, é porque há alguma coisa errada dentro de nós. Veja, mesmo quando as minhas palavras são bonitas, corretamente aplicadas, eticamente bem elaboradas, mesmo quando eu sou politicamente correto, mas se eu crio no outro uma aversão ao Evangelho, se eu crio no outro uma aversão por estar perto de mim, alguma coisa está errada, não só nas minhas palavras, mas no meu coração. Alguma coisa lá dentro está errada. Olha o que é produzido dentro do coração dos homens. É produzido maus pensamentos, imoralidade sexual, roubo, homicídio, adultério, cobiça, perversidade, engano, paixões e inveja. Paulo, em Gálatas capítulo 5, ele fala mais. E ele esclarece que os pecados que vão acontecendo, esses pecados da alma, vão gerando divisões, facções, brigas, partituras, quebradiças. Bom, vai quebrando a família, os relacionamentos. A palavra faltou. Vai quebrando as nossas relações. Vai quebrando a nossa vida. Quer dizer, mesmo que sejam pecados da alma, na sua maioria, invisíveis ao exterior, eles vão produzindo relações, ações visíveis na vida das pessoas. Veja, quando nós olhamos para o que é produzido, olha só, o senso de justiça aguçado que nós vemos em muitas pessoas. Muitas vezes está escondendo atrás de si uma inveja incrustada, presa dentro de nós, que nós não conseguimos abandoná-la. É porque eu tenho um senso de justiça aguçado. Muitas vezes é inveja que está sendo escondida ali. As pessoas podem até não identificar a inveja, mas você pode identificar olhando para o espelho. Será que o seu senso de justiça não é que você está invejando o que o outro tem e que você não tem? Quando nós olhamos o perfeccionismo, muitas vezes está escondendo dentro de nós o orgulho, a prepotência, a presunção. A prepotência normalmente tem a ver com aquilo que nós conseguimos fazer melhor do que o outro. E a presunção normalmente tem a ver com aquilo que nós conseguimos pensar melhor do que o outro. Eu consigo chegar a conclusões melhor do que o outro. Então esse perfeccionismo muitas vezes está escondendo o orgulho, a comiseração, esse me sentir pequenininho, muitas vezes está escondendo o engano e a insensatez. Sem falar que a comiseração é sempre a outra moeda do orgulho. É porque ninguém me reconheceu, então eu me sinto coitadinho. Em outro momento eu me sinto orgulhoso, porque todo mundo me reconheceu. Mas a base é sempre o orgulho. O desejo por sucesso, muitas vezes, está escondendo a cobiça. Está escondendo essa avareza, esse desejo de ter só para mim. O jeitinho brasileiro que nós tanto, muitas vezes, admiramos e apresentamos como criatividade, muitas vezes esconde uma desonestidade, um roubo, um jeito de fazer as coisas de diferente, mas na verdade não é diferente. São erradas mesmo, são ilegais. Veja, então, aquilo que é externo nas nossas vidas costuma mostrar aquilo que é interno nas nossas vidas. Quando nós olhamos isso, nós precisamos concluir que não é só Deus que enxerga o nosso coração. Deus enxerga o nosso coração de uma forma que nem nós mesmos conseguimos enxergar, mas as pessoas em volta da gente. E nós mesmos deveríamos parar e tentar enxergar o nosso coração. O que é que está lá dentro? O que é que está dentro do nosso coração? Quando nós olhamos isso, veja, Jesus fala sobre todo esse processo na vida das pessoas e Paulo depois descreve isso de uma forma muito mais relacionada com a quebra de relacionamentos. E quando a gente vê lá em Paulo, Gálatas capítulo 5, vamos ler esse texto? Gálatas capítulo 5, versículo 19 e 20. Ele fala da seguinte forma: quando seguem os desejos da natureza humana, da carne, os resultados são extremamente claros. Nós conseguimos ver o que está dentro do coração. São extremamente claros. Imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria. Veja que parte dessas coisas tem a ver com uma fé que não tem parâmetros bíblicos. Eu manipulo o sobrenatural.
a hostilidade, agora é contra o outro. Agora não é contra mim. Agora não é contra Deus, agora é contra o outro. Hostilidade, discórdias, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e pecados semelhantes a esse. Quase todos, se não todos esses pecados descritos por Paulo, está falando da quebra dos relacionamentos, está falando da morte da nossa vida como comunidade, está falando do fim da comunhão que nós podemos ter como família, que nós podemos ter como igreja, que nós podemos ter como amigos. Ele está falando para nós que não interessa o quão bonito seja a sua religiosidade, quando legal seja o seu palavreado, se o resultado que você vê na sua vida é destruição de relacionamentos, alguma coisa errada está dentro do seu coração. E aí nós chegamos no terceiro ponto. Se nós temos de fato internamente a vida de Cristo Jesus, então vai ser evidenciada essa vida de Cristo Jesus na forma como nós abraçamos, nos comprometemos com a causa do reino, sendo feito do jeito do reino. Deixa eu falar melhor, deixa eu falar mais uma vez. Se a vida de Cristo Jesus realmente está em nosso coração, isso vai se tornar concreto, vai ser evidenciado para todos verem, não simplesmente pela nossa ética, pela nossa moral, mas especialmente pela forma como nos comprometemos com a causa do reino de Deus, sendo feito do jeito do reino de Deus. Deixa eu tentar elaborar um pouquinho isso para vocês. Nos próximos 2 parágrafos que nós não lemos, o primeiro eu já citei, que é esse parágrafo que fala da mulher Sírio-Fenícia. Jesus, ao encontrar ela, ele vê o coração dela, a fé que há no coração dela. E no mesmo contexto é falado que ela está com uma filha em casa, que dentro do coração da filha dela há demônios, dentro do interior dela há demônios. Então Jesus, de novo, e o texto como um todo mostra para nós que o coração é o centro. Depois, no próximo parágrafo, nós vamos comentar mais ele depois, ele fala de uma pessoa que não consegue falar ao mudo, mas isso é causado por causa de demônios. E esse mudo, quando ele é curado, agora ele consegue falar com clareza. E o foco da fala dele é a centralidade do que Cristo fez na vida dele. O foco da conversa dele, o foco do que ele vive daí para frente é a centralidade da pessoa de Cristo Jesus. Deixa eu tentar voltar um pouquinho para vocês entenderem o que esse texto está apresentando para nós. Quando nós vemos algumas pessoas que se converteram em culturas que não foram impactadas pelo Evangelho, que não viram igrejas sendo plantadas em volta deles, talvez culturas asiáticas, culturas africanas, talvez algumas culturas indígenas, culturas que não viram o Evangelho ainda entrar dentro das suas estruturas. Então essas culturas, quando alguém se converte ali, essa pessoa está muito distante da ética que é encontrada na palavra de Deus. Então ela demora talvez muito tempo na caminhada dela, depois que ela aceita Cristo Jesus, depois que Cristo Jesus e o Espírito Santo é colocada na vida dela, ela demora muito tempo na caminhada dela para chegar até uma semelhança com aquilo que nós entendemos que é o Evangelho, que o Evangelho cobra de nós em termos de ética, de comportamento, de moral. Mas uma pessoa que nasceu em Goiânia, uma pessoa que nasceu no Brasil, nos Estados Unidos, numa grande cidade, que ouviu o Evangelho várias vezes, no Evangelho, na televisão, no rádio, nas igrejas, com amigos, na família, essa pessoa pode ser um ateu, e ela pode ser muito parecida no seu comportamento com a ética que é apresentada no Evangelho. Veja, ela pode ser tão parecida que a gente confunde ela com o Evangelho. Ela pode ser tão parecida que a gente aceita ela como membro da igreja. Ela pode ser tão parecida que ela pode se tornar um pastor, um missionário da igreja. Por quê? Ela foi criada dentro de uma lógica que ela sabe como dizer, como se comportar, ela sabe como que roupa vestir, ela sabe qual que é a cultura, a subcultura que nós vivemos dentro da nossa igreja local. Mas o que o texto está dizendo para nós é que essa pessoa lá longe, da ética que está sendo pregada aqui, do comportamento que é esperado aqui, mas que recebeu um toque do Espírito Santo de Deus, ela vai estar no novo céu e na nova terra. E essa pessoa aqui,
está muito parecida com o que o Evangelho chama de crente em Cristo Jesus, mas que não teve o toque do Espírito Santo na vida dela, ela vai para a perdição eterna. Ela não vai estar no novo céu e na nova terra. Então, como que a gente pode, a gente mesmo, avaliar se o Evangelho entrou nas nossas vidas? Quer dizer, a forma que a gente avalia isso, Jesus exemplifica na vida dele mesmo. O próximo passo que ele dá é indo na direção dos inimigos de Israel. Quem é que vai na direção de inimigo? Fazer o bem para o inimigo? Jesus. Quem mais vai? Os discípulos. Quem mais vai? Ninguém. Ninguém faz isso. Nunca na história amar o inimigo foi colocado como uma virtude. Nunca. Só Jesus colocou amar os inimigos como uma virtude. Filosofia nenhuma, religião nenhuma, ninguém jamais colocou na história como virtude os sermos humildes. Só Jesus colocou isso. Só Jesus colocou a humildade como uma marca fundamental, uma virtude fundamental. E aqui ele demonstra isso. Ele vai na direção da mulher da Fenícia, da Síria, uma mulher que é inimiga de Israel, faz parte de um povo que é inimigo de Israel. Na sequência, a partir do versículo 31, ele vai para a região de Decápolis, aonde estão todos os inimigos que foram expulsos de Canaã, mais o quartel-general, o maior quartel-general da região do Império Romano. Por que cargas d'água Jesus vai para o local onde os inimigos de Israel estão? Porque ele está indo e demonstrando que quem está com o Evangelho dentro do coração, mostra o Evangelho assumindo os compromissos do reino. Quer dizer, ele está mostrando para os discípulos que não basta parecer com os fariseus. A gente tem que parecer com Cristo Jesus. A gente tem que parecer com o Senhor Jeová, que em Isaías capítulo 19, versículo 25, diz que a Síria é meu filho, que Egito é obra das minhas mãos. Os maiores inimigos do povo de Israel, Isaías fala ali como a Deus falando que ele ama os inimigos de Israel. Desde a antiguidade, Deus se apresenta como aquele que vem na direção dos seus inimigos. Veja, então, a proposta que Jesus apresenta para eles avaliarem como está o coração deles, não é se eles abraçaram uma religião, não é se eles abraçaram um jeitinho diferente de se comportar no meio da sociedade brasileira, é se eles têm uma ação verdadeira do Espírito Santo de Deus na vida deles. Há uma transformação na nossa fala, há uma transformação no nosso comportamento, mas nesse tempo de fake news, mais do que nunca a gente tem que tomar cuidado. Facebook, Instagram, mesmo os nossos comportamentos podem mostrar coisas que não estão no nosso coração, mas o resultado vão mostrar. Qual tem sido o resultado do Evangelho na sua vida? Pessoas têm sido impactadas e atraídas pela graça de Deus através da sua fala. Pessoas que consideram você, inclusive, muitas vezes inimigo delas. Ou pessoas que não gostam de você, dão um bom testemunho da sua vida quando ouvem ou quando falam de você. Quer dizer, como isso tem gerado resultados, a sua experiência com o Evangelho, como tem gerado resultados na sua vida? Porque se eles não têm chegado até a reconstrução dos seus relacionamentos e da sua experiência com Deus, se você não ama a palavra de Deus, se você não ama a igreja de Deus, se você não ama a pessoa de Deus e se você não ama a obra de Deus, mais do que todas as outras coisas, não alimente a ilusão de que você já entregou a sua vida a Cristo Jesus. Não alimente essa ilusão. Ao mesmo tempo, olha como esse texto termina. Jesus, em alguns momentos, ele conta histórias como se fossem parábolas. Em outros momentos, ele conta parábolas mesmo. Mas em alguns momentos, ele conta histórias como se fosse ilustrando para nós o que ele quer fazer nas nossas vidas. Ele encontra esse homem na região de Decápolis. Um homem é surdo e por causa da surdez também não fala, ele é surdo e mudo. E Jesus põe os dedos nos ouvidos do homem e em seguida cospe nos dedos e toca a língua dele. Que coisa diferente, que coisa esquisita. Jesus afasta ele também da multidão,
Jesus não faz isso para fazer show. Ele está sozinho, só ele e o rapaz. E aí ele continua, ele fala no versículo 34 que Jesus olha para o céu, suspira e disse, Efatá, que significa abra-se. No mesmo instante o homem passou a ouvir perfeitamente e sua língua ficou livre e ele começou a falar com clareza. E o resultado, no versículo 37, é que a multidão, todos falam, tudo que Jesus faz é maravilhoso. Há esperança para todos nós. Aqueles que são fariseus, hipócritas, aqueles que são crentes imaturos, aqueles que nunca ouviram o Evangelho com clareza, há esperança para todos nós. Cristo vem a todos nós. Ele quer tocar os nossos ouvidos para a gente ouvir bem a voz de Deus. Ele quer desprender a nossa boca para que daí para frente o que sai dela traga glória e renome e fama ao nome de Deus. Ele quer trazer essa experiência para todos nós. Quer dizer, essa experiência de ter o coração machucado e machucando outros, essa experiência de ter o coração vertendo tristeza, angústia, amargura e machucando a gente mesmo e então machucando os outros, essa experiência de ter o coração formando pensamentos maus, facções, discórdias, inveja, orgulho, insensatez, mentira, essa experiência pode ter o fim na sua vida e na minha vida. Porque Cristo Jesus pode abrir os nossos ouvidos e abrir a nossa boca e Ele pode mudar o nosso coração para que a gente abrace a causa dEle, amando quem Ele é, amando a palavra dEle, amando a igreja dEle, amando a obra dEle, acima de todas as outras coisas. Isso é o Evangelho. É a gente amar o reino de Deus, a pessoa de Deus, a obra de Deus, acima de tudo que a gente tem. Alguns de nós vão demorar a entender isso com clareza. Alguns de nós talvez vão entender isso com bastante clareza na caminhada, no hoje que nós estamos vivendo. Mas a minha oração é que todos nós possamos entender e possamos fazer essa mesma oração que o salmista faz no capítulo 19 de Salmos. Ele termina dizendo assim o seu salmo: quem é capaz de distinguir os próprios erros? Ou a gente pode parafrasear o próprio coração. Absolve-me das faltas que me são ocultas, que eu tenho incapacidade de vê-las, de identificá-las, de discerni-las. Livra o teu servo dos pecados intencionais, que eu já sei que são pecado, que eu já entendi que são pecado, que são claramente pecado. Me livra deles, me traz asco no coração quando eu pensar em fazer essas coisas. Não permita que me controlem, não permita que esses pecados controlem as minhas decisões. Então, e só então, eu serei inculpável e inocente de grande pecado. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor, minha rocha e meu Redentor. Há 3 públicos sempre diante de Cristo Jesus. Ou quase todas as histórias são contadas diante de 3 públicos. Os fariseus, que se agradam da sua religiosidade, a multidão, que fica na dúvida se vai seguir a Deus de todo o coração ou não, e os discípulos, que resolvem seguir a Cristo Jesus, mesmo nas suas imperfeições e dificuldades. Todos nós temos que fazer essa escolha. Qual é o público que nós fazemos parte? Qual é o grupo que nós fazemos parte? Que o nosso coração seja o centro da nossa preocupação diante de Deus. Que Jesus possa abrir os nossos olhos e ouvidos para a gente perceber que não basta impressionar os outros. Se o nosso coração não tiver mudado de dentro para fora pela ação do Espírito Santo de Deus, não há religiosidade que vai reconstruir os nossos relacionamentos, não há ética que vai construir a nossa vida bem, não há palavreado que vai conseguir restabelecer a paz na nossa vida. Só Jesus Cristo de Nazaré pode mudar as nossas vidas significativamente e eternamente. Vamos ficar em pé, meus irmãos? Santo Deus, nós nos colocamos diante de Ti.
todos nós. Nosso coração é enganoso. Ó Deus, e mais uma vez na Tua palavra, nós lemos isso, que do nosso coração sai toda essa desgraceira que é a vida humana sem Ti. Mas nós clamamos, ó Pai, que o Senhor venha tocar o coração de cada um de nós aqui, para que a gente saia, Deus, da religiosidade, que a gente saia da multidão e que a gente caminhe na direção de sermos Teus discípulos. Santo Deus, purifica o nosso coração, lava, que ele seja mais branco que a neve, que ele seja, ó Deus, completamente Teu. Deus, estabelece em nosso coração e mente um amor por Ti mesmo, amor pela Tua palavra, um amor, ó Deus, pela Tua igreja, um amor pela Tua obra, por missões. Ó Deus, cresce em nossos corações essa convicção que sem ela nós não podemos viver, ó Deus, de que nós já fomos salvos em Cristo Jesus. E se há alguém, ó Pai, que não entregou a vida a Cristo Jesus, ó Pai, nós clamamos que o Senhor dê fé a ela agora, que o Senhor abra a mente dela, que o Senhor abra o coração dela, para que ela aceite a Cristo Jesus com toda a mente e coração, com toda a vida dela, para ser o único e suficiente Salvador. Deus, cura as nossas vidas, salva as nossas vidas, tem misericórdia de nós, salva os nossos relacionamentos. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém. Por aí sentar, meus irmãos.